Naquela época não tinha, e até mesmo no meu próprio órgão de origem, que era o ICRIM, o próprio diretor, ele não queria que a gente usasse máquina digital, porque disse que poderia alguém adulterar uma fotografia, alguma coisa. E na fotografia, na verdade, no laudo pericial, não é a prova principal. O perito ele tem fé pública. Então, a fotografia é um mero ilustrativo para auxiliar no trabalho pericial. Então, eu com esse auxílio de GPS, no dia que eu encontrei o Diniz lá no local, marquei o primeiro ponto, então foi o que ele fez. Eu falei com o Diniz, marquei o GPS, aí ele me levou lá onde foi encontrada a bicicleta, na casa da vítima. Quando nós retornávamos, a gente passou na casa do Chagas. Ele me mostrou lá a casa do Chagas e disse, olha, isso aqui é a casa da pessoa que está como suspeito. Porque nessa data o Chagas já estava preso. Porque o menino desapareceu dia 10, dia 6 de dezembro, e ele foi preso dia 10 de dezembro de 2003. Então ele estava praticamente com 40 dias preso, o Chagas. Que foi de 16 de janeiro, foi encontrado o corpo dele. Mas ninguém tinha nada, assim dizer, uma prova material contra Chagas. A única coisa que nós tínhamos dele era que ele tinha saído com um garoto, e o garoto, ao sair de casa, disse para a irmã que iria apanhar justiça com Chagas. Saiu um sábado e não conseguiu mais retornar. Então, a irmã, como ele tinha dito que ia apanhar justiça com Chagas, a irmã foi na casa do Chagas, pressionou o Chagas para ele dar conta do irmão dela. Como o Chagas negava que não tinha nada a ver com o cara, que não conhecia o garoto, que não tinha saído com ele, então eles resolveram ir na delegacia. Chagas foi chamado para ser ouvido na delegacia, foi liberado. Do dia 6 ao dia 10, até que foi decretada a prisão temporária dele, ele foi chamado umas 3 ou 4 vezes na delegacia. No caso, isso aí já aconteceu quando tu entraste na investigação? Não, isso aí foi do dia 6 a 10 de dezembro. Na verdade... Até dia 16 de janeiro. Só abrindo um parênteses para dar uma lembrada, eu já estava na equipe na época, né? No dia 6 ele desapareceu, o garoto desapareceu. Ele informou a criança, a irmã do Jonathan, na verdade, na época tinha 13 anos, né? Então, pela atipicidade dele fazer desse tipo de atitude, ou seja, ele não era costumagem dele sair e não voltar, ou sair e não dizer com quem saía, né? Então, ele foi treinado, a mãe educou para isso. Então, ele saiu, mas antes de sair de casa, ele disse para a irmã dele, na época, tinha 13 anos, informou que iria sair com uma pessoa chamada Chagas, e ela perguntou quem era o Chagas, e ele disse que era alguém que consertava bicicleta lá próximo da residência. Então, foi só essa informação que passou. Por ele ter demorado a retornar no horário normal, até 19 horas, ele não retornou, então a irmã de 13 anos começou insistentemente procurar onde o Chagas trabalhava. De lá, achou uma irmã do Chagas que morava próxima, né? E daí ele acionou a polícia militar quando a mãe chegou em casa. Nessa mesma noite, o Chagas foi sim ouvido, foi localizado a casa dele, que era longe da casa do Jonathan. Ele foi ouvido a primeira vez, depois negou qualquer tipo de contato com o Jonathan, disse que não conhecia. Depois ele foi interrogado novamente pela insistência da irmã. No terceiro interrogatório ele já caiu em contradição. E aí sim começaram a equipe de policiais que estavam designados para investigar o caso, focamos nele. Foi daí que a gente começou, baseado nas contradições, que a cada depoimento que ele prestava, ele mudava a versão. Nós começamos então a checar aquilo que ele informava, os horários que ele dizia estar, os locais que ele dizia estar naquele horário não batiam. Então, baseado nisso, foi representado pela prisão temporária, sequestro, porque ainda não tinha o cadáver, então, portanto, não poderia ter sido por homicídio, era um sequestro na época. Então, foi decretada a prisão temporária, que só era 30 dias. E nesse interim, faltando já 2 dias de expirar a prisão temporária, salvo engano, acho que nos 28 dias, estava presa 26 dias ou 27 dias, não estou lembrado, foi que o cadáver do Jonathan, foi encontrada uma alçada, aliás,
no local que o perito está informando aqui, numa comunidade chamada São Brás Macaco, uma comunidade na época lá, muito difícil acesso, uma região de pedreira, mata fechada. Foi encontrado lá por uma pessoa que foi tirar pedra, um caçambeiro, foi encontrado uma alçada. E daí foi sim, que aí a perícia começou, o amigo Wilton abraçou a causa de livre e espontânea pressão, que estava de plantão, né? Senão é porque tinha que ser, né? A coincidência. Estava de plantão, a partir daí a coisa ficou mais técnica, né? Porque nós tínhamos os laudos dos casos, a polícia tinha os casos. Os laudos dos casos anteriores. Existia inquérito, sim. Não é que alguns inquéritos estavam com autoria, inclusive com condenações das pessoas indiciadas e acusadas e julgadas pelo Poder Judiciário. Mas outros estavam sem autoria. Então, só que a partir daí a perícia passou a ser mais técnica, com recursos, inclusive próprios, como ele está dizendo, do próprio perito. O que eu disse, a complexidade do caso Chagas, ele começa da falta de estrutura técnica, estrutura de treinamento para os policiais na época que trabalhavam. Então, tudo era novo, né?